Estamos começando uma nova Parashá Temor. Não por acaso, ou começando com os pais ensinando os filhos, né? A gente tem aqui a Avot Banim, e é justo o tema do primeiro passuco da Parashá. Nossa Parashá começa dizendo: Vayomer Adonai Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron, ve'amart alehem lenefesh lo itamah be'amart. Vayomer Hashem el Moshe, e disse Hashem para Moshe: Emor el Kohanim, fale para os Kohanim, bnei Aaron, filho de Aaron, ve'amart alehem, e fale para eles, lenefesh lo itamah be'amart. Não se purifique para uma alma do seu povo, senão deve se purificar. Percebam que a Torá falou o quê? Emor, fale para os Kohanim, ve'amartá, e diga para eles. Repetiu, o primeiro passuco, ele começa a falar, o primeiro Urashi, ele diz, Emor el Kohanim. Está escrito Emor, diz Urashi, ve'amartá. Está repetido, Emor el Kohanim, bnei Aaron. Eu podia falar, por que ve'amartá? Fale para os Kohanim, ve'amartá e fale. Duas vezes o termo falar. Então, diz Urashi, Emor ve'amartá le'azir gdolim alaktanim. Para advertir os grandes, os gdolim, os mais velhos, alaktanim, sobre os menores. Aqui é uma das fontes que a gente tem da educação do Hinuch da Torá. Tem 3 lugares. Depois, nos outros dias, se Deus quiser, entre Mincha e Arvit, a gente explora um pouquinho essa questão. Mas aqui a gente está vendo o assunto do pai ensinar o filho, ou os mais velhos ensinarem o Hinuch para os menores. Então, o Cohen mais velho, ele tem que educar o Cohen menor de bar mitzvah, menor de idade, sobre as questões de impureza. Não só o mais velho, ele tem que cuidar de não se purificar como Cohen, mas sim ele tem que avisar e ensinar, educar, advertir os menores também a não se purificarem. O Rebbe, ele pega aqui do Urashi, usa o termo lehazir. Lehazir seria advertir, mas o Rebbe fala, a palavra lehazir é um termo usado para advertência que vem da palavra zohar, né? Que é brilhar. É a mesma letras, né? O zain, o rei, o resh. Então, quer dizer, o ensinamento, o Rebbe fala interessante que é usado o termo também emor ve'amarta. A gente sabe que a Torá existe o termo vaidaber. Muitas vezes as parashot começam com vaidaber. Quando a Hashem vai dar uma lei, uma ordem, usa muito o termo vaidaber. Vaidaber seria mais diga. Emor a gente poderia talvez traduzir como falar. Qual a diferença? Vaidaber é um termo mais duro, né? É uma ordem. Emor seria falar, que é algo mais suave. Então aqui também já é uma dica também para os pais, na hora de dar educação para os filhos, que a forma de você educar tem que ser falado de uma forma emor, né? Emor ve'amarta tem que ser de uma forma mais suave. Próximo Urashi, Bnei Aharon, diga, quer dizer, fale, né, para o Bnei Aaron, os filhos de Aaron, Yachol Halalim. Será que também existem, a gente vai aprender no Pasuk Zayin, no Pasuk 7, que o Cohen ele não pode também, tem regras com quem o Cohen pode casar, além que o Cohen não pode se purificar com mortos, ele também não pode, tem algumas regras com quem o Cohen pode casar. E se o Cohen casou com alguém fora dessas regras, os descendentes dele se tornam halalim, né? Que não é um casamento correto para o Cohen. Então, ele perde o status de Cohen, o filho de um Cohen, de um casamento que não é permitido para o Cohen. Então, Yachol halalim, será que ele está falando de um halalim? Que ele também não pode, um halal, quer dizer, ele é um filho de um Cohen, mas com uma moça que não deveria ter casado com o Cohen. Talmud Lomar, Akoanim. Então fala, Bnei Aaron, filhos de Aaron, Akoanim. Não é qualquer filho de Aaron, tem que ser filho de Aaron e Cohen. Ele que não se pode impurificar com mortos. Agora, se alguém descende de Aaron, mas ele perdeu o status de Cohen, ele não tem problema com essas impurezas. Mas então, já falar direto a Kohanim. Então o que vai acrescentar o termo Bnei Aaron? O próximo Urashi, Bnei Aaron. Por que então fala Bnei Aaron? Falava direto com ele. Então o Urashi explica, Bnei Aaron, Af balei mumin bemashma. Também está falando os filhos de Aaron, mesmo que ele não é, quer dizer, aquele que tem algum defeito, porque para servir, prestar o serviço no Bet HaMikdash, no templo, ele tinha que ser perfeito em vários aspectos. Até é muito difícil, hoje em dia, se a gente for ver,
quem poderia servir lá no Beit HaMikdash era todo, tinha que ter uma estatura média, até uma cor de pele média, tinha muitas, até a careca dele também não podia ser, se for careca a cabeça inteira também não servia, ele tinha que, todos eles tinham que ser meio parecidos, tem todas umas regras assim. Mas fora isso, se uma pessoa tinha algum defeito, Deus livre de nascença, ou mesmo que pegou após a nascença, que é um Balei Mumin, né, que tem algum defeito, ele na verdade também tem status de Cohen. Apesar que ele não faz o serviço no Beit HaMikdash, ele tem o status. Então por isso, fala a Kohanim Bnei Aaron. Por isso que, quer dizer, Bnei Aaron é Kohanim, usa o termo, quer dizer, mesmo ele, que talvez ele não vai poder fazer parte do serviço do Beit HaMikdash, ele mesmo assim, porque ele está com um defeito físico, mesmo assim ele não pode se purificar. Outra coisa que o Rashi diz, Bnei Aaron, próximo Rashi, Velo benot Aaron, e não as filhas de Aaron, ou seja, uma Bat Cohen, alguém que é filha de um Cohen, ela não tem essas regras de não poder se purificar o morto. Lenefesh lo itamav be'amav, então diz o Rashi, lo itamav be'amav, está escrito Lenefesh para uma alma, lo itamah, ele não vai se purificar be'amav, dentre seu povo. Be'amav, por que a Torá usa? Olha como o Rashi ele pega cada palavra aqui desse pasuk e a gente aprende uma regra, né? Um din, uma lei aqui de toda essa história. Be'amav, dentre o povo, be'ot shamet betoch amav. Enquanto o morto está no povo. O que quer dizer isso? Yatzar med mitzvah. Essa regra tem uma exceção a essa regra, que é o med mitzvah. O que significa o med mitzvah? Se Deus nos livre, algum judeu falece no meio de uma estrada, ou num lugar que não tem ninguém que possa tomar conta do enterro desse Yehudi, mesmo o Cohen Gadol, ele tem a obrigação de então dar um enterro digno para esse Yehudi que está morto sem auxílio de ninguém. Então, por isso que fala, Lenefesh lo itamah, para uma alma, ele não vai se purificar be'amav, dentre o povo, porque se esse falecido, ele faleceu fora do povo, ou seja, em algum lugar que não tem ninguém para fazer o enterro dele, então o Cohen tem inclusive a mitzvah, a obrigação de auxiliar no enterro, então ele vai se purificar fazendo... vai se purificar fazendo o enterro dessa pessoa. Próximo pasuk. Kim lisheiro akarov elav leimor leaviv velivno ulvito leachiv. Somente, né? Quer dizer, ele não pode se purificar com outros, mas somente com quem que sim ele pode se purificar, para os parentes próximos. Kim lisheiro akarov elav leimor para sua mãe, o leaviv para seu pai, o velivno para o seu filho, o levitô para sua filha, o leachiv e para seu irmão. Diz o Rashi aqui, o primeiro termo utilizado antes de falar do pai e da mãe, falou que im lecheiro, somente para seria o parente próximo. Em cheirou, diz o Rashi, não existe esse parente próximo, ela estou, se refere à sua esposa. Quer dizer, o Cohen também pode se purificar, participar do enterro da esposa, né? Aí diz, próximo pasuk, Velachoto abesulá, akerová elav, e para a irmã dele, que é virgem, que está próxima dele, asher lo hayta leish, que não foi casada, lo itamah, que não foi casada, para ela ele também vai se purificar. Porque ele falou antes do irmão. No caso da irmã, é uma irmã que ainda não casada. Diz o Rashi, a Kerová, que é a próxima dele, lerá bois sarussa, para acrescentar a noiva. Ou seja, mesmo que ela está noiva, se Deus os livre falece a noiva, irmã do Cohen, ele deve sim participar do enterro, né? A Sheloé Taleish, mas ainda de volta, isso que ela ainda não foi casada, né? Não teve relações com ele. Por isso a gente fala que é uma noiva, não uma mulher casada, Lemishkav, né? Laitamav, para ela, ele vai se purificar. Mitzvah,
né? Ou seja, aqui fala Laitamav, é uma mitzvah ele se purificar, inclusive, né? É uma mitzvah dele participar e participar desse enterro. Loitamav bal be'amav leichalo. Aqui a gente falou então que esposa, parentes próximos, o Kohen, ele sim deve sim purificar para participar do enterro, etc. Agora diz o pasuk Dalet, Loitama Baal Be'amav Leichalo. Não vai se purificar Baal, o marido, Be'amav no seu povo, dentro do povo, Leichalo, para profanar. O que quer dizer isso? Diz o Rashi vai explicar. É um pasuk meio, parece muito esquisito, dá para entender, né? Muito enigmático esse pasuk. Então diz o Rashi ele traduz para a gente o pasuk. Loitama leishta psulá. Ele não pode se purificar por uma esposa que não como a gente falou, vai ter, daqui a pouco vai falar as regras, a Torá vai falar para a gente as regras de qual esposa é condigna para casamento com o Kohen. Mas uma esposa que não faz parte dessas regras, se o Kohen casou com alguém que ele não poderia ter casado, então ele não pode se purificar para essa esposa, não pode participar do enterro dela. Ele não deve se purificar para uma esposa que é mechulal, que é profana para ele, né? Essa é a explicação do Pshat. Loitama não vai impurificar a Baal, o marido, Bicheirou, mesmo que a gente falou que a esposa, que é o parente próximo, enquanto ela está dentro do povo, ou seja, Shesh lá, isso, quer dizer, em qual caso que ele não vai se purificar por uma esposa que não é condigna para casar com ele? Shesh lá krovim, sheinamed mitzvah. E ela ainda tem, por isso que fala Be'amav, dentro do povo, ela ainda tem também outros parentes, outras pessoas que podem cuidar do enterro dela. Né? O Beizesheir, a Marta, então, isso, de qual parente a gente está falando, é da esposa que não era propícia para casar com ele. Deu aqui o horário, depois, durante a semana a gente continua mais falando dessa paraxá. Vamos fazer o Yom Yom. Shliach, um emissário, o Meuchad im HaMeshalech. Ele vira uma coisa só com aquele que o enviou, né? Al derech hamevor bein hashamalach nikro b'shem Hashem. Como a gente sabe explicar, a gente vê várias vezes na Torá, no Tanakh e na Torá mesmo, fala, várias vezes chama o anjo pelo nome de Deus. Mamesh, que sheu shliach melemaylo. Isso quando ele está em uma missão de Hashem. Mikol sheken neshamot, muito mais é uma alma. As nossas almas estão em missão de Deus, né? Mevor shebadeshom mezuoi bemalo yesero. É ainda explicado que as almas, elas estão no nível mais elevado que os anjos. Ou seja, a gente está numa missão ainda, né? A nossa ligação com Hashem ainda é mais íntima. Vini Hassidim. E, além de tudo, os Hassidim, eles são os emissários do Rebbe. Do Alter Rebbe. Quando a gente está no serviço, a gente está ligado, né? Estamos amarrados. A gente está ligado com tudo. Então, se a gente está ligado, a gente está ligado o dia inteiro. Quando o Chassid anda, o Chassid ele come, o Chassid ele dorme. Quer dizer, a gente tem que estar sempre se comportando como Chassid, ligado à nossa missão e àquele que nos enviou. E a gente vai estar sempre com esse título de Chassid e sempre conectado com o Rebbe e nossas Neshamot com Hashem. A gente é um só com eles.